Alô, Dudu! Oi, querido, é Dilton. Eu tava aqui comendo chocolate suíço e lembrei de você. Oi gente, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao Politizando. Finalmente, depois de 10 meses falando desse homem, depois do processo de cassação mais longo da história do Conselho de Ética, o Cunha vai ser cassado, ele aí perdeu o mandato, vai ficar inelegível. Meu Deus! Até 2027, tá? Porque conta-se a partir do que seria o último ano dele, assim, teoricamente atuando, né? E a sessão foi na segunda-feira, tá? A gente estava até com medo, né, de que não alcançasse o quórum mínimo, porque foi o seguinte, o Rodrigo Maia, ele disse inicialmente que só ia abrir a sessão com quórum mínimo, um número mínimo de 420 deputados presentes na casa, depois baixou para 400. E nas 7 horas, no momento de começar a votação, teve até um probleminha em relação a isso, porque ainda não haviam 400 nomes registrados no painel da casa, então ele abriu a sessão e suspendeu. De repente o painel apagou. Tudo mentira, eu não assisti, tá, gente? É verdade que eu tô contando, mas eu não assisti. Tava muito cansada. Tô virado, já tenho 3 dias. Mas depois corri atrás do prejuízo. Mas não foi o caso, né? Enfim. Uma hora depois, com 399 deputados presentes, ele retomou a sessão. E o Cunha perdeu, assim, teve uma derrota bem expressiva, né? Foram 450 votos a favor da cassação e 10 contra. Eram necessários 257, tá? Que é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. A maioria absoluta, ela não é variável como a maioria simples, né? Que a maioria simples é metade mais um, metade dos números presentes mais um, e a maioria absoluta é 257 que ele precisava, independentemente de ter 300 deputados presentes, 500, 400, 200, precisava de 257 votos a favor para que o Cunha fosse cassado. Então, lembrando que ele foi... perdeu o mandato, então, por acusado de quebra de decoro parlamentar, que é o mesmo de, assim, de não ter uma conduta ética, né? No caso aí da CPI da Petrobras, na qual ele mentiu, né? De acordo com as investigações, ele disse que não era proprietário de contas na Suíça e o Ministério Público brasileiro e suíço provaram que as contas eram sim de propriedade dele e de familiares, e o dinheiro seria então ali fruto de propina da Petrobras. Foi o dinheiro aí que bancou provavelmente as viagens, toda a ostentação que eles viveram aí fora do país. Gastos luxuosos em alguns dos destinos mais caros do mundo. Restaurantes renomados, hotéis 7 estrelas e roupas de grife. Essa era a rotina de consumo do presidente da Câmara dos Deputados, da mulher dele, Cláudia Cruz, e da filha, Daniele, quando viajavam para o exterior. Ele terminou bastante solitário e disse em seu discurso que ficou aquela coisa, né? A Dilma colocando a culpa do impeachment nele, que era vingança. E ele falando que a cassação dele era vingança do PT por ele ter aceito o processo de impeachment na Câmara. E ele deu depois uma coletiva dizendo que, dando a entender que o governo Michel Temer teria abandonado ele, né? Já que o Michel é também do PMDB. E disse que não vai delatar, tá? Ele afirma de forma contundente, deu uma entrevista pro Cabrini, o Cabrini, inclusive, mandou super bem naquela entrevista, assim, só não tirou nada do Cunha porque é o Cunha, né? Porque ele não fala mesmo, aquele homem parece que ele é programado, sabe? Muito difícil tirar alguma coisa dele, mas o Cabrini, assim, conduziu com muita maestria a entrevista, aí que fez o Cunha e a esposa Cláudia Cruz. E ele disse nela, e disse outras vezes, disse nessa coletiva, que não vai delatar, que não tem o que delatar, continua afirmando que não cometeu crimes
e que vai escrever um livro aí contando os bastidores do impeachment, que a população merece saber e tal. Assim, eu acho que não tem, pelo que eu li também de alguns comentaristas políticos, assim, muitos deputados, a gente pensava num primeiro momento que muitos deputados iriam votar com o Cunha, com medo de uma delação, com medo porque ele sabe de muita coisa, né? Mas como ele já tá tão enfraquecido politicamente, é difícil que ele conseguir fazer uma movimentação ali, porque ele também tem que ter muito cuidado, ser muito estratégico com aquilo que ele vai falar, uma vez que ele tá envolvido, a família também, né? Para fechar o programa de hoje, quero ser bem concisa, queria comentar a respeito da coluna do Duvivier, né? Precisamos falar de Clarice, que rodou a internet e viralizou na segunda-feira, né? Na qual ele faz, é como se ele escrevesse uma carta, né? À ex-mulher dele, estão separados há 2 anos, e fala como, assim, enaltece, fala como ela foi boa para ele. E, enfim, ficou realmente um texto muito bonito, muito bacana. Ele fala com uma certa saudade dela, assim. E as pessoas começaram a me marcar, assim, muitas críticas à carta. E eu não entendi, sabe? O Rafinha Bastos fez um texto e tal, falando que aquilo era desnecessário, que era vergonhoso. Gente, a coluna na Folha é do Gregório. Então, desde que não ofenda ninguém, ele escreve ali o que ele bem entender, é dele, sabe? E foi tão assim, foi bonito, sabe? Foi poético que ele escreveu. Eu não tô falando isso porque tenho apreço por ele já falou coisas que eu achei assim absurdas e não fiquei comentando, não deixo de ler ele por causa disso. E eu acho que o Rafinha Bastos tem uma necessidade de polemizar as coisas, deixa o cara escrever o que ele quiser. Quem não quis ser Clarice Falcão? Quem não quis ser elogiada pro país inteiro naquela coluna? Nossa, se fosse no lugar dela, ficar com ela lá em cima. Mas vamos acabar com esse problema? Gregório, eu tô aqui com todo amor pra te dar, como se você fosse me conhecer um dia, né? Pra encerrar, vocês estão vendo que eu não tô mostrando muito jornal impresso, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e os hábitos. Eu sou agora muito adepta do virtual, porque eu tava comprando tanto jornal que eu já não tinha mais onde guardar aqui em casa. Então agora eu tô assim, lendo todos os virtuais, me cadastrando e podendo ler um material com angulações diferentes. E o meu menino dos olhos é esse aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, o Nexo, tá? É uma proposta muito bacana, um jornal extremamente, ele é só online, tá? Extremamente equilibrado, imparcial, assim, tudo que eu sempre procurei aí no meio de notícias, de informação. Já me tornei uma assinante, tô fazendo essa propaganda mesmo porque gostei do projeto, e enfim, o dono é um gato e é isso aí. O que mais que eu tenho que falar? Agora eu tô escrevendo pro site do Uba em Pauta, com muito prazer. Toda quarta meu programa sai no ar e sexta uma coluna no site do Uba em Pauta, já tem uma lá. Acessem ubaempauta.com.br, vocês vão poder ver um artigo meu lá complementando o assunto que eu falar aqui na semana, tá bom? Se você gostou do canal, gostou do programa, dá um joinha, se inscreva, que você me ajuda e faz sua crítica aí também, pra gente poder melhorar a cada dia, tá bom? Semana que vem eu volto com um programa ainda melhor feito pra você. Até lá!